Oi, pessoal do oitavo ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos da nossa apostila 3 do capítulo 22, ângulos em polígonos convexos, da página 400 a 412. Ao caminhar pelas ruas de Barcelona, na Espanha, é possível não se admirar com o estilo alegre e colorido de várias construções espalhadas pela cidade. O responsável pela criação de algumas dessas obras foi o arquiteto Antoni Gaudí, um dos mais famosos do mundo, que viveu de 1852 a 1926. Uma das marcas de Gaudí é a utilização de peças coloridas de cerâmicas com formatos de diferentes polígonos para recobrir a superfície de suas obras arquitetônicas. Observe na figura a seguir como esses polígonos se encaixam perfeitamente para formar a superfície do lagarto. Tá aqui, ó, tá vendo, ó, que eles se encaixam direitinho. Em módulos anteriores, você viu que para construir mosaicos como os de Gaudí, é necessário considerar as medidas dos ângulos internos dos polígonos usados. Analisando essas medidas, podemos saber que os polígonos vão se encaixar perfeitamente ou se haverá falhas no recobrimento. Neste módulo, vamos aprofundar nosso estudo sobre esse assunto, procurando estabelecer uma relação entre o número de lados de um polígono convexo e a soma das medidas de seus ângulos internos. Ângulos internos de um quadrilátero. No primeiro caderno do oitavo ano, você verificou que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Agora vamos procurar estabelecer uma relação parecida com outros polígonos convexos, começando nessa seção pelos quadriláteros. No anexo 2, há 3 quadriláteros convexos. A. Escolha um dos quadriláteros e marque um ponto no seu interior. Partindo desse ponto, trace com lápis e régua 4 linhas retas que dividam o quadrilátero em 4 regiões, de modo que cada vértice fique em uma única região. Assim, cada ângulo interno do quadrilátero ficará numa região diferente. Recorte cada região separando uma da outra. Una novamente as 4 regiões, de forma que os 4 vértices coincidam num único ponto e nenhuma região se sobreponha à outra. Colhe a figura obtida no seu caderno. Proceda da mesma forma como os demais quadriláteros. O que você observe, registre a seguir sua conclusão. Na letra A, B, C, D e E, após realizar as instruções de A até a E, vocês deverão ter colado no caderno figuras como mostrada a seguir. A divisão de cada quadrilátero em 4 partes, porém, poderá variar de grupo para grupo. Mas a hora que você cortou e reuniu, você obteve algumas figuras parecidas com essas aqui. F, nos 3 casos, aqui, aqui e aqui, os 4 ângulos internos dos quadriláteros colados lado a lado, esse aqui são os 4 ângulos internos, eu colei lado a lado. Os 4 ângulos internos eu colei lado a lado, aqui também. Completam uma volta, ou seja, suas medidas somaram 360 graus. No caderno 1, você fez uma demonstração matemática para provar que a soma das medidas dos ângulos internos de todo o triângulo vale 180 graus. Em sua opinião, a experiência que você realizou no item anterior comprova a conclusão descrita no item F? É válida para todo quadrilátero convexo? Não. Como se trata de um procedimento experimental, envolve imprecisões em várias etapas do processo.
como no traçado das linhas retas, no seu recorte, na colagem dos pedaços obtidos. Além disso, trabalha com 3 quadriláteros específicos, não permitindo uma generalização para outros quadriláteros. Quando há evidências de que uma propriedade é válida, mas ainda não conseguimos comprová-la para todos os casos, dizemos que é uma conjectura, que é o que a gente acabou de fazer. Assim, uma conjectura pode ser considerada uma forte suspeita. As conjecturas na matemática. As conjecturas são muito importantes em matemática. Elas fazem parte do trabalho de descoberta dos matemáticos. Com frequência, ao estudar um problema, os matemáticos inicialmente desconfiam de que um fato é verdadeiro, formulando uma conjectura. Em seguida, eles tentam demonstrar aquele fato. Somente depois de uma demonstração rigorosa, o fato é aceito como verdadeiro por todos. Como você ainda não demonstrou matematicamente a conclusão registrada no item 1, ela ainda é uma conjectura. Você vai demonstrá-la a seguir. Considere um quadrilátero convexo ABCD, com ângulos internos medindo ABCD. Trace com régua uma diagonal deste quadrilátero, dividindo em 2 polígonos. Se eu traçar uma diagonal aqui, esse quadrilátero vai ficar dividido em quê? Em 2 triângulos. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos de cada triângulo? 180. Explique como sua resposta ao item B pode ajudá-la a demonstrar sua conjectura. Todo quadrilátero convexo pode ser dividido em 2 triângulos, de forma análoga ao que foi feito no item A, sendo 180 graus a soma das medidas dos ângulos internos de cada triângulo. No quadrilátero que foi decomposto em 2 triângulos, essa soma será igual a 2 vezes 180, 360 graus. Vamos agora registrar, usando expressões algébricas, a ideia que você descreveu no item C. Indique na figura as medidas dos ângulos internos dos 2 polígonos que você obteve ao dividir o quadrilátero, usando as letras X, Y, Z e T. Vai estar no próximo slide, tá bom? Escreva essa igualdade indicando o valor da soma das medidas dos ângulos internos de cada um dos polígonos. A gente tem aqui, ó, X, Y, certo? Ó, ele pediu para nomear como X, Y, Z e T. X, Y, Z e T, que é a soma dos ângulos internos. Aqui continuou D e aqui continuou B, tá bom? O C foi dividido em 2, o A foi dividido em 2, por isso que eu chamei X, Y, Z e T. Então, volta aqui, desculpa. Escreva uma igualdade indicando o valor das medidas dos ângulos internos de cada um dos polígonos. Se eu somar x mais y mais d, vai dar 180. Se eu somar b mais e mais t, vai dar 180. Ó, x mais y mais d, 180. Z mais t mais b, 180. Indique na figura as medidas dos ângulos internos dos 2 polígonos que você obteve ao dividir o quadrilátero, usando as letras X, Y, Z e T. Usando essas 2 igualdades, escreva uma terceira igualdade que comprove a conjectura. Vamos somar membro a membro as 2 igualdades. X mais Y mais D mais B mais E mais T. X mais Y mais D mede quanto? 180. B mais E mais T mede quanto? 180. 180 mais 180, eu vou ter o quê? 360.
Reagrupando as parcelas, temos x mais e, mais b, mais y, mais t, mais d. Então, ó, x mais e, mais b, mais y, mais d, vai dar o quê? 360. Como x mais e é igual a e y mais t é igual a z, então eu tenho a mais b mais c mais d igual a 360 graus. Escreva no espaço a seguir a propriedade que você acabou de demonstrar. Uma possível forma de descrever a propriedade demonstrada é a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer quadrilátero convexo é sempre igual a 360 graus. Considere o pentágono convexo ABCDE. Com régua, trace todas as diagonais desse pentágono que partem do vértice A. Ó, é aqui e aqui. Não dá para ligar no B e no C porque eles são vizinhos e é só pelo vértice A. Você dividiu o pentágono em quantos polígonos? 1, 2, 3. Quais polígonos são esses? Triângulos. De que maneira a divisão foi feita no polígono ABCD pode ajudá-lo a calcular a soma das medidas dos ângulos internos desse pentágono? Quanto vale essa soma? Os vértices dos dois triângulos coincidem com o vértice do pentágono. Assim, a soma das medidas dos ângulos internos dos três triângulos é igual à soma das medidas dos ângulos internos do pentágono. Logo, a soma dos ângulos internos desse triângulo não é de 180? Desse aqui também e desse aqui também. Quantos triângulos eu tenho? 3. Se eu fizer 3 vezes 180, vai dar quanto? 540. Então, quer dizer que a soma dos ângulos internos desse pentágono convexo ABCDE é quanto? 540. Você vai usar a tabela a seguir para generalizar a conclusão do item 1 para todos os polígonos convexos. Com lápis e régua, divida em triângulos todos os polígonos que estão desenhados na tabela, seguindo a mesma lógica usada no item 1 para o pentágono. Seguindo o exemplo do primeiro polígono, complete as demais colunas da tabela. Ó, aqui eu tracei a diagonal, dividi esse polígono convexo em, primeiro, número de lados, 1, 2, 3, 4. Número de triângulos, 2, porque eu tracei a diagonal. Então, cada triângulo mede quanto a soma interna dos ângulos internos dele? 180. Então, eu fiz 2 vezes 180. Quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Peguei um vértice qualquer e tracei as diagonais. Formei quantos triângulos? 3. Cada triângulo, a soma dos ângulos internos é quanto? 180. 3 vezes 180. Aqui, quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peguei um vértice e tracei as diagonais. Eu consegui formar 1, 2, 3, 4 triângulos. E aí eu fiz 4 vezes 180. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Peguei um vértice e tracei as diagonais. Eu formei 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. 5 vezes 180. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Tracei as diagonais, eu formei 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. E aí eu fiz 6 vezes 180. Aqui não era 6, aqui é 4. 7, 5, 8, 6. Quer dizer que está diminuindo de quanto em quanto? 2 em 2. Se eu tivesse 15 lados, aqui ia ter quantos triângulos? 13, porque 15 tira 2, 13. Aí eu vou fazer 13 vezes 180. Se eu tivesse 20 lados, quantos triângulos ia ter? 18. 20 tira 2, 18. 180 vezes 2. Se eu chamar isso aqui de N,
Aqui vai ficar o quê? N menos 2. E aqui vai ficar o quê? Ó? N menos 2 vezes quem? 180. Chamando de SI a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo de N lados, escreva no espaço abaixo a fórmula que permite calcular SI a partir de N. SI, a soma dos ângulos internos, é igual ao N, que é o número de lados, menos 2 vezes quem? 180. Medida dos ângulos internos de um polígono regular. A figura ao lado mostra um pentágono regular. Procure lembrar quais características um polígono precisa para ser chamado de regular. Verifique a resposta consultando o glossário, a gente não tem. Em seguida, escreva essas características no espaço abaixo. Um polígono é chamado de regular quando possui todos os lados com medidas iguais e todos os ângulos com medidas iguais. Em outras palavras, ele deve ser equilátero e equiângulo. Ó, aqui todos os lados têm medidas iguais e todos os ângulos têm que ter medidas iguais. Aí ele é chamado de um polígono regular. Calcule a soma das medidas dos ângulos internos desse pentágono. A soma é 1, 2, 3, 4, 5 lados menos 2. 5 tira 2 vai dar o quê? 3. 3 vezes 180 vai dar 540. Quanto mede cada ângulo interno de um pentágono regular? Registre seu raciocínio. A soma dos ângulos internos, nós não descobrimos que é 540. Quantos ângulos internos eu tenho? 5. Então, se eu fizer 540 dividido por 5, eu sei que cada ângulo vai medir quanto? 108 graus. Considere um polígono regular com N lados. Se a soma das medidas de todos os ângulos internos deste polígono é igual a S, qual é a medida de cada ângulo interno? Eu vou ter que fazer o S, que é a soma das medidas de todos os ângulos internos, dividido pelo N, que é o número de cada ângulo interno. Chamando de AI a medida de cada ângulo interno deste polígono regular. Escreva no espaço abaixo a fórmula que permita calcular AI a partir de N. AI é igual, tá? AI é a medida do ângulo interno. A medida do ângulo interno é igual à soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Isso é a mesma coisa que N menos... Como que eu acho o SI, a soma dos ângulos internos? N menos 2 vezes 180 dividido por N, que é o número de lados. Então, eu tanto posso usar isso se eu souber a soma dos ângulos internos. Se eu não souber a soma dos ângulos internos, eu tenho que usar essa aqui porque eu consigo descobrir. A soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo. No 7º ano, você viu que todo ângulo adjacente a um ângulo interno de um polígono convexo recebe o nome de ângulo externo. Tá vendo? Ó, se eu prolongar isso aqui, aqui eu tenho o ângulo interno e aqui eu tenho o ângulo externo do quadrilátero ABCD. Os polígonos desenhados a seguir. Observe os ângulos externos assinalados. Ó, ABC, ABCD, ABCDE. E ele deu a medida dos ângulos internos. Para cada polígono, calcule a medida do ângulo interno que não está indicada na figura e registre seus cálculos. Triângulo. O ângulo interno cuja medida não está indicada é 30, né? Porque se eu fizer 70 mais 80, né, é o que falta para quanto? 180.
Então, o que falta para 180 vai ser o quê? 30. Aqui eu tenho 90 mais 40. O que falta para, se ele é um quadrilátero, é 540. O que falta para 540? Então, vai ser o quê? 140. Aqui eu tenho 130, 120, 80 e 100. Hora que eu somar, o que está faltando aqui é o 110, porque ele é um quadrilátero também. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. É um pentágono. E nós já descobrimos lá atrás os valores deles, tá? Calcule a medida de todos os ângulos externos que estão indicados na letra em cada figura. Depois, complete a tabela com as medidas calculadas e com os resultados das somas. Triângulo. O A mede 100, o B 110 e o C 150. A soma das medidas dos ângulos externos é 360. Volta. Aqui, ó, se aqui mede 100, 70, o que falta para 180? Se aqui mede 80, o que falta para 180? Se aqui mede 30, é o que falta para 180. No quadrilátero, 90, 90, 40 e 140. E a soma deles, 130. Volta. Se aqui é 90, o que falta para 180? 90. Se aqui é 90, o que falta para 180? 90. Se aqui é 40, quanto que falta para 180? Se aqui é 140, o que falta para 180? Que são os valores que estão aqui. Pentágono, 50, 70, 80, 100 e 60. A soma vai dar 130. A mesma coisa. Se aqui é 130, o que falta para 180? Se aqui é 100, o que falta para 180? Se aqui é 80, o que falta para 180? 120, o que falta para 180? 110, o que falta para 180. Observando os dados da tabela, que conjectura você faria? Em todo polígono convexo, a soma das medidas dos ângulos externos é igual a 360. Agora você vai tentar demonstrar sua conjectura. Para isso, vamos considerar um polígono convexo com N lados, chamando de SI a soma das medidas de seus ângulos internos e SE a soma das medidas de seus ângulos externos. Na figura ao lado, representa parte do polígono com as medidas de seus ângulos indicadas. Observe que, como no polígono possui N lados, terá também N ângulos internos e N ângulos externos, já que consideramos um único ângulo externo de cada vértice. I1 mais E1 é igual a 180. I1 mais E1, I2 mais E2 é igual a 180 mais 180, que é 2 vezes 180. I1 mais E1, I2 mais E2, I3 mais E3 vai ser 180 mais 180 mais 180, que é 3 vezes 180. I1 mais E1, I2 mais E2, I3 mais E3, IN mais EN é igual a N vezes 180. Observando agora, SI é igual a I1 mais I2 mais I3 mais IN e SE é igual a E1, E2, E3 e N, complete a igualdade. SI mais SE é igual a N vezes 180. Com base na igualdade que você escreveu no item B, complete o cálculo de SE. Para isso, substitua nessa igualdade a fórmula para o cálculo do SI já demonstrada na seção anterior. SI mais SE é igual a 180 vezes N. Logo, SI é o quê? N menos 2 vezes 180, mais SE que eu não sei, igual a 180 vezes N. 180 vezes N, 180 vezes 2, 360, mais SE é igual a 180 menos N. Eu quero saber o SE, vou isolar, ficou 180N, tá positivo, veio para cá negativo, tá negativo, veio para cá positivo.
É 180N positivo, eu cortei com 180N negativo, SE é igual a 360. Escreva no espaço a seguir a propriedade que você acabou de demonstrar. Em todo polígono convexo, a soma das medidas dos ângulos externos é igual a 360 graus. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a explicação desse capítulo. Deixo alguns exercícios para vocês fazerem da página 400 a 412. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me encaminhem o e-mail. Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.